Bom dia, amados irmãos. Com alegria nós estamos juntos nesta manhã e vamos estar falando então sobre a nossa lição, das cartas paulinas. Hoje nós estamos na quinta lição e eu quero então conversar com vocês um pouco, sobre a carta de 2 aos Coríntios, Então, a carta que vocês sabem muito bem, escrita por Paulo, e possivelmente neste ano, que é o ano 57 depois de Cristo, ele está escrevendo essa carta e é bem possível que Timóteo ele estivesse acompanhando todos os detalhes acerca do que Paulo ia falando e então Timóteo redigindo. É interessante que essa carta tem algumas características que eu quero compartilhar com você, nessa hora aí. A primeira característica é que a carta foi escrita em Macedônia, Paulo está praticamente vivenciando o momento dele também distante daquela igreja. A igreja de 1 Coríntios foi escrita em Éfeso, mas essa segunda carta, então, é escrita para aqueles irmãos pouco depois, porque a primeira carta foi escrita entre 55 e 56 depois de Cristo. Mas o que estava acontecendo na igreja? O que levou Paulo, então, a escrever esta carta, àquela igreja? É interessante a gente entender que essa carta ela foi direcionada para aqueles crentes que, de forma muito sincera, respeitava o apostolado de Paulo. Respeitava Paulo como o pastor daquela igreja, Então, eles entendiam que as orientações de Paulo eram importantes. E Paulo, então, começa falando para esses irmãos, mas também existia ali, naquele momento, e por isso a carta é escrita, porque chega um relato, que aquela igreja estava sendo invadida por um sentimento, por um grupo de pessoas, que eram o que Paulo vai chamar de falsos apóstolos, que naquele momento eles tentam difamar Paulo, eles tentam de alguma forma confrontar Paulo, dizendo que Paulo não era apóstolo, que Paulo não tinha nenhuma autoridade para estar falando acerca de nada, porque ele não era, ele tinha sido um perseguidor. Então traziam de volta, o passado acusador, um passado acusador, voltado naquilo que Paulo tinha sido. E também ele então escreve aquela carta para repreender exatamente essa minoria que estava sendo influenciada por esse momento. Uns continuavam perseverantes, obedecendo aquilo que era orientado, tanto que, por exemplo, quando Paulo fala sobre os dons espirituais, ele vai falar se não existe amor, para que existe dom? Então, ele vai falar exatamente isso no capítulo 13 da primeira carta, e agora na segunda carta, então, ele vai novamente falar a respeito disso. O que é importante? A gente vai estar acompanhando aí na revista, e os irmãos vão estar vendo que Paulo ele fundou aquela igreja, ele ministrou sobre aquela igreja por 1 ano e meio. Então ele achava que não era justo que aqueles irmãos estivessem sendo influenciados por aquele grupo que não tinha nenhuma autoridade para estar falando aquilo sobre Paulo. Mas aí a carta vai abordar algumas questões importantes e eu quero compartilhar com você, porque eu acho muito interessante, no capítulo 1 de 2 Coríntios, ele vai dizer para aquela igreja: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Isso está no versículo 3 e 4 do capítulo 1 de 2 Coríntios, Então a gente vê que em meio às dificuldades, essa era a orientação do apóstolo Paulo, em dizer: bendito seja Deus que nos consola, para nós que somos consolados, consolarmos a outros. É também importante a gente estar
atento, porque ele vai falar exatamente acerca da esperança, da nossa esperança, que precisa permanecer firme, sabendo que todos nós somos participantes das aflições, assim sereis também das consolações. Então, Paulo estava falando para aqueles irmãos, porque ali naquele momento existia a perseguição, existia dentro da igreja o problema sério acerca desses falsos apóstolos que surgem ali. Então ele vai dizer, olha, nós temos que ter a esperança, porque a esperança no meio das aflições vai gerar em nós, em algum momento, a consolação. Pois bem, então nós vamos pensar assim rapidamente em alguns pontos que são necessários para nós dentro daquilo que os irmãos estão estudando aí, tá bom? Na sua revista, você vai ver que toda a carta de 2 Coríntios vai abordar de forma plena alguns tópicos que mostram a conduta apostólica de Paulo, né? Tanto do capítulo 1, versículo 12, até o capítulo 7, versículo 16. Por exemplo, Paulo vai falar sobre a sua integridade, a integridade que ele podia, naquele momento, com toda a autoridade, orientar aqueles irmãos. Paulo vai falar sobre este ponto de uma maneira muito especial, dizendo que ele não podia estar presente, né? Mas ele vai usar um versículo muito interessante no capítulo 1, versículo 21. O que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Paulo estava dizendo o seguinte, olha, quero dizer para vocês que o que eu falo a vocês, o que eu prego, não vem de mim. Quem me selou foi o Senhor. Eu não preciso discutir acerca do apostolado. Todas as promessas que eu tenho são de Deus e tudo aquilo que eu prego é de Deus. Aí está, né, a autoridade do apóstolo Paulo, aí está a autoridade de todo crente. Né? Quando fala acerca das coisas de Deus, nós temos que ter consciência de que, de fato, a nossa palavra ela vem de Deus, ela é legitimada pela vontade de Deus e pela autoridade que Deus nos dá. Uma outra coisa, ele vai falar então sobre a necessidade de perdão. Ele vai falar aqui de uma maneira também muito clara, né, que a gente precisa ter esse cuidado, e ele mostra de fato muito especial no capítulo de número 2, versículo do versículo 10. Ele fala assim, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, e fiz na presença de Cristo, para que sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Ou seja, ele tenta mostrar ali que o perdão, ele de alguma maneira, nos traz bênção ao coração por conta dos ardis de Satanás. Satanás, ele nos mantém aprisionados quando determinadas questões da nossa vida, né, cuidam o nosso coração, vivenciam no nosso coração. Uma outra coisa é que a igreja, ela é ministra de uma nova aliança. No capítulo 2, versículos 12 a 17, ele vai dizer exatamente isso, né? Essa nova aliança em que faz da igreja, de todos nós, um cheiro suave de Deus, né? E através da igreja, a igreja tem a mensagem de salvação, de libertação, de vontade de Deus plena. Então, é muito importante você estar depois dando uma olhada aí no capítulo 2, versículo 12 a 17. E além de tudo isso, eu quero compartilhar com você, né, que a igreja, ela é transformada à imagem de Deus. No capítulo 3, versículo 12, Paulo vai começar a falar sobre isso. E também, uma outra questão é que nós somos vasos de barro. Lá no capítulo 4 você encontra isso, né? Nós somos vasos de barro que
que contém de uma maneira especial, cada um de nós, todos os tesouros de Deus. Que coisa boa, né? A igreja ser esse vaso de barro. E também, meus amados, a esperança da salvação e do céu como uma realidade. No capítulo 5, você vai encontrar isso lá no versículo 11, capítulo 5, versículo 11, de que diz assim: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. De sorte, versículo de número 20, que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus vos rogasse. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Coisa linda a gente poder entender isso, a esperança da nossa salvação e do céu como uma realidade. E aí, por fim, ele vai falando sobre a questão dos relatórios que Tito tem, né? E essa vida de entrega da igreja. E é muito interessante que no capítulo 8 e 9, Paulo elogia aquela igreja pelas coletas, né, dos cristãos em Jerusalém, para a igreja de Jerusalém. Então, os cristãos em Jerusalém, eles se unem numa coleta para abençoar algumas igrejas, dentre elas a igreja de Macedônia e outras igrejas que passavam por dificuldades, trazendo para nós essa lição maravilhosa de que nós somos responsáveis em todo tempo para cuidarmos da vida dos outros irmãos. E aí então Paulo defende a sua autoridade apostólica, conforme nós já falamos, dos capítulos 10 ao versículo 13, mostrando que ele é aquele que prega a palavra em todo o tempo, que ele não se vê um falso apóstolo e que devemos cuidar com qualquer tipo de ensino que não seja o ensino bíblico da palavra de Deus. Nos orienta a essa vida de doutrina completamente envolvida com o Senhor. Aí, então, no capítulo 13 já é a conclusão. Pois bem, não deixe de ler o 2 Coríntios, né, durante toda essa semana. Vivencie esse momento especial que nós temos de estarmos na nossa escola bíblica dominical em casa. Mas que Deus lhe abençoe ricamente, tá bom? Tenha um bom dia e tenha paz no coração. Amém.